Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit. Hoje a gente vai falar de um tema que eu acredito que é de interesse de muita gente. O tema do nosso papo hoje é de 0 a 1 milhão em 6 meses, como acelerar uma startup dentro de uma empresa tradicional. Acho que é um desafio que eu já vi algumas pessoas tendo aí no mercado. Para ajudar a gente, tem um convidado super especial, Patrick Castilho, diretor de vendas da Pips. Patrick, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. É um prazer ter você aqui no Vendas B2B Summit. Maravilha. Muito obrigado aí, Daniel. Eu acho que esse tema aí, ele é muito legal para um monte de gente. Acho que é um grande desafio que a gente tem, né? Aqui no Pips a gente conseguiu chegar a essa marca que é um marco muito legal, assim, e eu acredito que tem bastante aprendizado que a gente passou, principalmente sendo acelerado, né, de uma forma um pouquinho não convencional, né? A maioria aí das startups pegam um rumo de ir para aceleradora, seed, fundo e vai que vai. O negócio é mais rápido, é um pouquinho diferente do que a gente conseguiu fazer aqui. Eu acho interessante a gente contar um pouquinho dessa história que foi muito legal. Está sendo muito legal. Maravilha. Antes da gente começar, Patrick, conta um pouquinho para a gente aí sobre a sua trajetória, o que você fez aí nos últimos anos. Bom, eu sou do interior de São Paulo, né? Sou de Atibaia. Eu me formei na Escola Superior de Propaganda e Marketing, lá em São Paulo. Morei 11 anos em São Paulo. Trabalhei, no começo da minha carreira, trabalhei em agência, né? Fui tudo dentro da agência. Fui redator, diretor de arte péssimo, layouts horríveis. Uma área que eu acabei ficando bastante tempo foi produção de eventos, né? Eu tenho cursos em produção gráfica, sei fazer embalagem, o capeta. Tem bastante conhecimento meio inútil hoje em dia para mim. É, Bom saber, e bom saber. A gente está organizando um evento aí no segundo semestre. Vamos trocar uma ideia depois. inclusive aqui acho que eu tenho um desafio hoje em dia que é de resolver uma caixinha que a gente quer mandar para uns clientes que está tendo uma dificuldade. E aí, eu entrei em planejamento estratégico. Foi uma área que eu gostei muito. Então, passei por algumas agências bem legais aí, fiz projeto para Heineken, para Fensa, para um monte de coisa. E aí, abri uma empresa minha, lá em São Paulo, né? Que era uma agência especializada em branding. Fiquei 5 anos na agência, comprei parte de sócio, abri outro escritório, chegamos a ficar com umas 20 pessoas lá. Atendia bastante mercado imobiliário, comecei a fazer bastante digital e quando eu fui fazer um projeto no Rio de Janeiro, eu fui ajudar algumas startups da 21212, né, que era uma aceleradora famosinha lá no Rio de Janeiro, a fazer um branding legal. E, cara, eu fiquei fascinado por aquele ambiente. Depois que eu fui para lá, tudo que eu estava fazendo parecia ser meio chato. Quando o E aí, bichinho pica, né? Esse bichinho de é, startup é complicado. é complicado. E aí, cara, bichinho picou. Eu decidi sair de São Paulo, fiquei em Atibaia tocando alguns projetos, mas já estava desacelerando, dei uma quebradinha de leve, né? E aí, Já passei por isso também. é, faz parte, né? Mas o meu fail não foi tão smart, eu demorei muito tempo para descobrir que eu era bem ruim no que eu estava fazendo. E aí, cara, a primeira vaga que eu fui buscar foi na Resultados Digitais, hoje concorrente. E aí vim para Florianópolis e aí desde então trabalhei na Resultados Digitais um tempão ali, fui gerente de canais, cuidava ali da parte de partners e tinha uma carteira lá de parceiros, foi uma experiência incrível, assim. Cara, é uma empresa muito legal, é uma máquina de vendas extraordinária, de chocar mesmo. E depois disso fui para a Clint, que era uma das melhores agências ali da Resultados Digitais. Fui com a missão de construir um projeto de consultoria lá
E foi ali que, na verdade, eu conheci o Stamatios, que é o CEO aqui do Pips, porque a gente estava implementando projetos de transformação digital em empresas de tecnologia. O que era isso? A gente ia lá e implementava marketing digital, inbound marketing, pré-vendas, inside sales, implementation success e customer success. E ali que começaram as minhas dificuldades exatamente de implementar a jornada inteira do cliente. Foi ali que eu conheci o Ju e ele me apresentou o Pips, que é uma solução que pega toda essa jornada. No começo a gente fica com aquela, né, fala, cara, quem faz tudo não faz nada, esse software aí é meio pato, mas quando começa a ver o negócio ali, tem o coração dele, que é a automação, que é de brilhar os olhos de qualquer pessoa que gosta disso daí, né? Eu estou E utilizando, aí foi eu uma lembro, história. eu lembro do nosso primeiro papo, quando você me mostrou a ferramenta, que eu fiquei chocado, fritando. Realmente é uma ferramenta super robusta que eu estou utilizando e é incrível. E aí foi onde começou a brincadeira, né? Eu, sempre mantive contato com o Júnior, e aí quando eu decidi sair da Clint foi exatamente porque eu queria viver, né? Essa pressão de startup, queria voltar pro bichinho. E aí eu vim conversar com ele um dia, no outro dia já estava trabalhando aqui. E isso foi no final de abril. E a minha missão era, cara, Patrick, junho no máximo, você tem que começar a vender. Eu preciso sair do beta. O investimento que eu já fiz foi muito alto. E aí começou o desafio, né, do implementar uma cultura, né? Que a minha também, a vida de agência é meio startup, né? Tudo aqueles malucos, sem processo muito bem estabelecido, um incentivo à criatividade, a testes mirabolantes, muito parecido com startup. E aí vim aqui com a missão de fazer essa mudança de comportamento na equipe, mas principalmente 1 milhão ali, né? Então, mas me contextualiza um pouquinho, Patrick. Quando você chegou, então, o Pips ele já estava, ele estava em que estágio? Porque o Júnior ele tem todo um background anterior de software, né? Quando você chegou, o Pips estava em que momento exato? O Júnior, na verdade, a gente tem aqui a empresa que é a gasolina do Pips, ela é Essentre, né? A gente teve o primeiro software de e-mail marketing do Brasil, foi desenvolvido aqui. É uma empresa de 99, né? Para ter noção, a Amazon foi fundada em 94, o Google foi lançado em 97 e o cara está fazendo isso desde 99. São quase 20 anos, né, de SaaS. Então tem uma experiência muito grande, mas a paixão mesmo da empresa, né, é inovação, é software. A gente costuma brincar aqui, né, que eu cuido da parte de front-end da empresa, que é comunicação, marketing, vendas, e ele cuida do back-end, que é o software. Então, para você ter noção, o negócio aqui ele já é dividido desse jeito. E aí, o Então, Pips... para trazer essa veia comercial mesmo para o negócio. Exatamente. E o Pips, ele estava numa fase de término de beta, né? A gente já tinha feito beta com aproximadamente 50 empresas, tinham grandes empresas nesse teste, né? A Compintools foi uma que ajudou muito, muito a gente mesmo. Eles deram uma pressão bem legal no software, ajudaram bastante com o desenvolvimento. Mas foram quase 2 anos de tempo, né? Então, é muito investimento em desenvolvimento. A gente se compara, às vezes, com algumas startups, né? Que tem ali seus 20 funcionários e 2 desenvolvedores. Aqui a gente tem 10. Então, deve mesmo o negócio. E aí foi quando eu entrei, tinham 2 vendedores, né? Estavam entrando junto comigo 2 SDRs, que para você ter noção, eles iam ficar no marketing, e aí já tive que puxar para cá para vendas.
Então, já foi um primeiro desafio ali. E a primeira coisa que eu busquei fazer, assim, era mudar um pouquinho desse comportamento do é assim que a gente faz muito tempo, né? Então, é uma diferença entre a startup e a empresa tradicional. Pô, eu tava brincando com o Daniel aqui antes de começar. Sim, aqui a gente tem que assinar documentinho, passar por ali. O banco de horas não é strict. Então, tipo, se eu ficar aqui até meia-noite vai dar problema. Existe essa preocupação porque tem todo um legado atrás da empresa, né? Tem um legado de construção da empresa que isso não acaba da noite para o dia porque você está lançando um software novo, né? Então, a gente tem que brigar com isso aqui a todo instante. Mas a formação da equipe, uma das primeiras coisas que eu veio assim à minha cabeça, além de trazer pessoas que eu já tinha trabalhado nessa carreira de startup, era trazer pessoas que eu tinha certeza que era plug and play. Eu não ia ficar muito tempo treinando esse cara. Era uma semana, conheça isso aqui, venda. Legal. Tinha que trazer alguém que já conhecia dessa brincadeira. Exatamente. E isso facilita muito porque é muito importante no início a gente ter essa atração, principalmente porque, cara, também é uma diferença de startup e empresa tradicional. Cara, o investidor, ele sabe que demora. Ele sabe que você está no MVP, ele sabe que o negócio vai mudar. Cara, é muito diferente de quando você está metendo sua própria grana. A pressão do self-funded é brutal. Você sabendo que a sua folha é uma das maiores, é uma pressão muito grande. Então, pô, é diferente, né? E não tem aquela cultura do vamos queimar mesmo, que é assim que se faz. Não, aqui não. Tem que dar resultado do dia 1, né? Exatamente. E até Tem que fechar. essa característica que até acabou culminando ali num primeiro MVP, que foi um caso engraçado. Então, a gente começou as vendas em junho. Tá. A gente tinha 3 vendedores, né? Eu tinha já como o meu histórico de partners no mesmo segmento, ele tinha sido muito legal, né? Tipo, eu sabia que dava para tirar suco disso aí. A gente tentou já migrar uma pessoa para esse lado, mas a gente ainda não podia focar ela nisso, né? Então, tinham 2 vendedores, 2 SDRs e eu nessa briga em junho. Mas vocês fizeram um programa de canais? A gente já tinha começado o desenho dele, mas eu não podia focar só nisso, né? Eu tinha tentado trazer já uma pessoa que é um conhecido meu, só que aí ele teve um problema em junho, então, para você ter noção, nossa meta era 3 pessoas, tinha só 2, e aí começou a vender e a gente bateu 1/3 da meta, né? Porque eu tinha 3 vendedores, um deles teve um problema pessoal, então, até nisso, né? Fala, cara, você não tem rebarba. Se o cara tirar férias, você tá fudido, então não tem como. E aí, a gente bateu 9 vendas no primeiro mês. Mesmo assim, né? Já estava armando uma questão de ticket médio interessante. A gente estava vendendo mais o plano do meio, né? Nosso ticket médio estava em R$650, que não é um ticket baixo. Mas 9 vendas. 9 vendas é muito pouco. O produto já está consolidado. E é aquele papo lá incrível que deixa a gente completamente assustado. E aí a gente decidiu fazer um teste. O Júnior me chamou para uma reunião e falou, Patrick, cara, vamos vender um plano de start, que é um plano baratinho, porque aí a gente vai vender. Isso eu não esqueço, era dia 12 de julho. E aí desses meus vendedores que é mais experiente, que eu tinha trazido, né, que era o Plug and Play, que o bicho é uma máquina, e aí ele falou, e ele chegou no dia 9, então ele estava com 3 dias.
E aí deram esse planinho lá de R$ 49. Em 2 minutos ele vendeu 2. Aí mais venderam mais 5. No sétimo, deu uma semana, a gente vendeu 7. Já começou a dar um monte de problema. Por quê? Cara, o produto, você já viu, você sabe. Imagina o cara com um negócio de Customer Journey que tem 1 bilhão de features. Elas não são fechadas. O cara que pagou R$ 49, ele não tem maturidade alguma para usar uma. Então, é aquela máxima lá, deram uma Ferrari na mão do cara, o cara bateu no primeiro poste. E aí o suporte foi a loucura, os implementadores tiveram que implementar e não era para implementar, tivemos que parar com essa brincadeira. Esse teste foi muito bom porque, para a gente em vendas, ele deu uma segurança. Fala, cara, o nosso discurso tem lock-in. Então, a gente consegue vender esse produto. Se eu vendo 49, eu vendo a 500, eu vendo a 600. E aí, começou a deslanchar as vendas. Nesse mês, sem contar com essas continhas aí, a gente bateu a meta. A gente fez 31 vendas. Legal. E aí, começou a ficar interessante. Em agosto, em setembro, a gente continuou esse crescimento e eu consegui focar também em partners. Também tinha um... Não acha que é cedo, não, Patrick? Assim, no momento que vocês estavam, já investir em canais? Então, hoje em dia até eu vejo que talvez sim, mas o que acontece é que a gente apostou muito na estratégia de low-hanging fruit, né? A gente tem um concorrente que está movimentando demais o mercado e a gente não tem opção. O consumidor, ele não tem opção. A agência, ela também não tem opção. A agência, ela está presa dentro dessa prestação de serviço. E não só por relacionamento, mas também com o discurso de sermos uma ferramenta mais avançada que dá mais possibilidades de implementação de estratégias automatizadas, isso é muito atraente para a agência. Isso é muito atraente para o canal, porque isso já cai na cabeça dele o cara já começa a ver ROI na cabecinha dele. Né? Então, isso é bem interessante para a gente e eu já apostei nisso desde o começo. Legal. A gente ainda está azeitando essa área. Hoje, para você ter noção, eu já estou com Hunter e Farm. Isso é outra característica que, porra, eu fiquei, acho que... Quando eu entrei e eu comecei a fazer canais, eu era Hunter e depois farmeava. Então, eu não tive essa experiência, né? E aqui, por exemplo, a gente também, o próximo passo é focar um SDR para partner. Legal. E também demorou, acho que 1 ano e pouco, 1 ano e meio para eu ver isso acontecer em outra empresa. Então, esse conhecimento que a gente aqui dentro, né, sentiu na pele, cara, é muito legal. Então, o cara que tem já esse feeling, você conseguir atrair esse cara para sua equipe, com certeza foi um dos pontos que fez a gente chegar mais rápido aí nesse 1 milhão. Né? Legal. E aí depois, então foi agosto, setembro, outubro, a gente estava mantendo essa consistência, mas a gente já estava começando a ver uma queda um pouquinho, não só na qualidade dos leads, mas como também nas nossas estratégias de aquisição. Porque o low-hanging fruit uma hora vai acabando, né? Né? Então, o que estava acontecendo? A gente estava com a meta full, eu não tinha novos vendedores e em outubro, eu ia rampear um cara. Porque aí também teve até uma característica dessa contratação, né? Eles entraram com a promessa de ser rep e eu joguei para baixo, então já deu um probleminha. E aí eu tinha que rampear um cara, os leads não estavam muito bem,
mas foi o mês que a gente atingiu 100 clientes. Aí até outra característica também, né, de diferença do tradicional da startup. A startup, cara, se tiver o vizinho dele com uma conta free, ele vai contar no 100. Não importa. Ele vai colocar lá que o cara está investindo R$1 na ferramenta e vai falar. O nosso 100, a empresa fez questão de... Cara, você não vai contar as pessoas que estão usando de graça. Você não vai contar os beta. Você não vai contar os parceiros. Você vai contar só quem está pagando está ativo. Então, sim, a gente teve churn nesse começo e a gente não estava contando com esses churns nesse 100. Então, foi dia 17 de outubro, 2 dias depois do meu aniversário, ganhamos esse presente aí. E foi legal. Sentimento de modelo validado, o que representou para vocês? Então, outra coisa engraçada que eu esqueci de contar aí, que foi, o Júnior me fez uma pergunta quando eu entrei e eu respondi de uma forma que talvez seja a melhor dos mundos aí para a gente começar uma validação, né? Cara, a gente começou de um jeito completamente ao contrário, né? A gente começou a vender sem Ideal Customer Profile. E a gente fez toda essa escalada de 0 a 1 milhão sem a Ideal Customer Profile. Testando. Então, fizemos o Aaron Ross ficar chocado. O Thomas Tungus também não ia gostar muito bem dessa ousadia, mas foi uma premissa nossa de falar, cara, eu não sei quem vai usar direito. Eu não posso te dizer isso. Eu não tenho experiência suficiente para te comprovar alguma coisa, principalmente com os nossos betas. Porque a ferramenta ela é muito robusta. Então, a gente fez questão de... A nossa missão em 2017 era ter uma base de acima de 100 clientes para estudar ela. E foi isso que a gente estava buscando, né? Então, não só essa velocidade de crescimento, né, que a meta era até o final do ano, a gente conseguiu chegar antes disso, mas o buscar esse Ideal Customer Profile, ele foi uma meta. Então, eu não tinha, por exemplo, o nosso SLA de marketing para vendas, ele era fictício, né? Ele era baseado em feeling. Então, a gente tinha um Ideal Customer Profile, óbvio, né? Fala, cara, se o cara... Site do Wix dá? Acho que dá. Colocamos para dentro, não dá. Volta. Então, era bem... Não era strict, né? Hoje em dia, a gente já construiu um Ideal Customer Profile interessante para a gente ir atrás do nosso perfil mais ideal. Mas não era essa travada, né? Então, é difícil a gente conseguir isso no começo, né? Eu nem sei como que faz. Né? Mas assim, vocês fazem inbound ou vocês fazem outbound? Vocês fazem os dois? Então, aí em outubro eu comecei a fazer o outbound. Tá? A gente começou também a fazer algumas estratégias, né? Porque a gente tinha participado de grandes eventos, como soft opening, né? Então, a gente tinha umas bases inativas ali. Então, eu peguei e fiz outbound com esses caras. Então, nos primeiros meses, eu estava levantando dali, enquanto a gente estava consolidando uma estratégia de ads. Estratégia de ads é muito legal para quem tem um mercado que já tem player ativo, por quê? Cara, comparativo. 20% dos nossos clientes vieram de um anúncio. Desses 100, foi depois dos 100. Então, foi batendo em concorrente. Porque é o low hanging fruit, né? Você precisa pegar esse cara, você não tem... é muito difícil você começar uma startup, né, já consolidado e como referência de mercado, né, em conhecimento. Então, o inbound, ele demora para amadurecer. Geralmente, são esses 6 meses que a gente já tinha feito 1 milhão, né? Legal. Então, a gente foi em estratégia de ads. Quando começou a cair, aí eu comecei a fazer o outbound. Só que a gente começou, né?
um dos maiores problemas que a gente teve aqui foi o quê? Quando a função ela tinha uma barra, ou seja, o meu SDR também era BDR. Deu merda. O meu Implementation Success é Customer Success. Deu merda. Então, tudo, a minha mídias sociais era... Eu vejo com muita clareza os ensinamentos do nosso querido Aaron Ross, que vai falar de novo, e guru gigantesco. Tudo que ele fala funciona para qualquer departamento. Expansão a gente tem que buscar sempre. Então, o cara que está fazendo outbound hoje, ele só faz outbound. Inclusive, nesse começo do mês, ele estava melhor que os outros. Por quê? Porque a gente estava fazendo teste de ads novo e aí o cara estava melhor. Então, a especialização realmente foi uma mudança que a gente fez tanto em partners, porque imagina, quem busca inovação em marketing e vendas é a agência, cara. A empresa, muitas vezes, ela não está buscando o novo, ela quer começar pelo beabá. Então, geralmente são early adopters, né? Exatamente. Então, se eu não dividisse isso e tivesse um discurso focado para esse cara desde o início, eu talvez não teria alcançado tão rápido esses clientes, né? Então, acho que é importante demais já ter esse foco em estratégico para especialização das pessoas dentro da equipe. Né? Maravilha. E conta pra gente aí, Patrick, quais foram, assim, principais aprendizados dessa jornada que você acha que pode agregar para pessoas que estão no comecinho dessa jornada aí? Maravilha. Bom, depois de toda essa brincadeira aí, o que eu cheguei a 5 pontos assim que são importantes para a gente levar em consideração nessa caminhada, né? O primeiro deles, eu vou usar algumas frases aqui, porque eu fui criado mais ou menos desse jeito. Meu pai adora usar frases de pensadores, então a maioria das minhas... Porque eu ainda não sou o Aaron Ross, então eu vou precisar usar de outros grandes autores. A primeira delas é uma do Peter Drucker, que é: se você quer algo novo, você precisa parar de fazer algo velho. Essa ruptura de comportamento cultural, de processo e até de produto, isso vai impactar demais na evolução da empresa de vocês, né? Na evolução das startups. Então, cara, vai contratando pessoas que já têm experiência nesse processo, busque novas formas de execução e assim a gente vai começar a colher resultados bem mais expressivos, né? Então, o primeiro ponto é, cara, avalie os seus MVPs, pense de novo no que você está construindo e não chegue só com uma ideia consolidada, né? Mesmo os planejamentos, eles podem ser mudados e devem ser mudados. Então, acho que esse é um primeiro ponto bem importante que para a gente aqui, dentro de empresa tradicional, que ia startupar, né? Ia virar um negócio novo, isso é muito importante. Cara, mas falar é mais fácil do que fazer, né? Esse shift é muito complicado, né? É muito complicado. Uma empresa de 2 décadas que já fazia tudo de uma forma. Eu já vi muitos casos de tradicionais tentando incorporar essa cultura de startup, errar rápido, errar Sim. Barato, mas isso é um shift gigantesco de mindset, né? É um shift muito grande. Hoje em dia eu tenho até orgulho de dizer que, cara, eu tirei o CEO do lugar dele, velho. A gente tinha aqui a empresa, ele era marketing, tinha dev no meio, e aí era suporte e vendas estava numa salinha lá, os barulhentos, isolaram a gente. Aí eu falei: Júnior, eu tô tendo muito problema de comunicação com as áreas, eu preciso sentar do lado de marketing para a gente construir realmente uma empresa que é o que a gente vende, né? Eu não posso vender um produto que é Customer Journey se eu não estiver do lado do marketing, se eu não estiver do lado do CS.
E aí, depois de uns 4 meses, hoje em dia, a gente está sentado tudo junto e deve que tá na salinha deles lá. Inclusive, hoje em dia, ele até me agradece. Muito melhor, eu não ouço aqueles caras reclamar, ninguém abre aqui. Então, foi melhor a brincadeira. Mas voltando aqui. O segundo, eu usei aqui uma frase do Galileu, que é measure what's measurable and make measurable what is not. Então, o que é isso, né? Mensure o que você pode mensurar. O que você ainda não consegue, construa estratégias para conseguir mensurar isso. Foi exatamente o que a gente fez com a questão do ICP. Eu entendo a importância do Ideal Customer Profile. Se eu ainda não tenho isso consolidado, a minha meta é buscar esse número. Né? Então, isso é muito importante para a gente construir o nosso caminho. E uma dica que eu dou para esse ponto é o quê? Fuja dos lagging indicators, né? Ou seja, tem muito número que você só atinge depois de fazer um monte de cagada no caminho. E aí você descobre tarde, né? O lagging já é o atrasado. Então, leading indicators. Construa números que você vai atingindo e que você consegue entender no meio do caminho que você já errou, para você dar um shift mais rápido. Importante os dois, né? Oi? Os dois são super importantes, né? Mas não dá para esquecer dos leading, né? Desses é que geralmente o lagging ele já existe de benchmark, o leading não tem, uhum. Né? Então, o lagging, por exemplo, era o nosso 100. Mas se eu tivesse focado só nesse 100, por exemplo, eu atingiria isso no final do ano só. Talvez eu fosse mais devagar, sabe? Então, eu acho importante ter o lagging, obviamente, né? As metas são importantíssimas para a gente conseguir alcançar. Tem que ser audacioso, tem que ser ambicioso, mas se você não quebrar isso, é muito fácil de perder o foco, né? Então, acho que é bem importante a gente ter isso em mente também. O terceiro que é um desafio gigantesco, né? Essa questão de mensuração. A gente fala muito de data-driven, mas as empresas têm uma dificuldade enorme ainda de trabalhar baseado em informações. Eu vejo que fora desse universo de startup, então, é uma dificuldade gigantesca. Uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, eu gosto muito, eu adoro SaaS, velho, eu acho muito legal. E a gente tem a sorte, né, de ter um case gigantesco aqui dentro do mercado, mas se não tiver, cara, pega fora. É muito importante que a gente tenha esses números de onde começar. Se não tiver, pega de um mercado semelhante, mas tem que tirar de algum lugar, né, Daniel? Acho muito importante isso. Isso, E para SaaS, a gente teve a oportunidade de entrevistar no evento. Tem o David Scott aí, que, para quem quiser saber mais de métricas de SaaS, é um monstro. Tem muita informação pública que ajuda muito quem está nessa jornada. Muita. E eu acho muito legal do mercado, né, que esse acho que é o mercado que mais tem informação no universo. Quando eu fui procurar de outras coisas, né? Quando eu estava na agência lá na Clint, tentando procurar para outros mercados, não existe. Se for procurar para mercado de agência, não existe. E em SaaS é muito legal, né? Que a gente ajuda os outros a concorrer com a gente mesmo. Mas isso é importantíssimo. Olha a maré para todo mundo. Exatamente. O Oceano Azul nunca é azul por muito tempo. E a terceira aqui é uma do Sun Tzu, que é da arte da guerra, né? Então, a estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. Então, é importante a gente construir uma estratégia baseada nesse benchmark, né? E concorrência. Foca na concorrência, foca no benchmark. É ali que tem low hanging fruit. É ali que faz você também se direcionar para fazer diferente e para também conseguir
bater nos pontos que vão fazer com que você persista ali no seu caminho. Não deixa de inovar por causa da concorrência, mas é muito bom você se basear nas estratégias que deram certo, principalmente se você tem um exemplo tão claro dentro do seu segmento, né? Eu acho. Vocês têm essa facilidade barra problema aí do lado, né? Exatamente, mas a gente tenta usar isso como a gente usa isso muito ao nosso favor, né? Obviamente tem 1 bilhão de percalços no caminho, né? E estamos concorrendo com uma máquina pesadíssima. Mas a gente é leve e a gente é rápido, né? Eles já começam a enfrentar problemas de empresas muito grandes, né? Exatamente. Então é muito mais fácil a gente que está de lanchinha fazer MVP. A gente, por exemplo, não tem pricing aberto, isso é muito legal. Então a gente está batendo de frente com o pricing, só que eu posso mudar a qualquer momento, eu não divulguei. Então isso também ajuda bastante, né? Da flexibilidade, né? Exatamente, dá uma flexibilidade legal. O quarto ponto, ele acaba batendo no terceiro, mas acho que é muito legal também a gente sempre lembrar disso. Cara, cultura devora estratégia no café da manhã. Essa é mais uma do Peter Drucker. É uma frase que é incrível e provavelmente é o que mais faz as empresas e as startups terem sucesso hoje em dia. Tenha uma cultura que é bem consolidada. Só assim você vai conseguir passar que nem um rolo compressor aí nesses primeiros caminhos que você está percorrendo. Não adianta nada você ter uma estratégia extremamente eficiente se você não conseguir executar essa estratégia com perfeição. E se você não tiver gente que está junto com você, trabalhando no mesmo ritmo que você, entendendo realmente qual é a essência da empresa que vocês querem construir. Isso é fundamental. Construa benchmarks em cima disso, estude muito isso, trabalhe bastante essa questão de talento, que é imprescindível para você conseguir o sucesso desse jeito, rápido, e conseguir ser sólido, né, na execução desse projeto aí. Cara, isso é outra coisa que é mais fácil falar do que fazer, né? Construir uma cultura não é um processo simples. O que vocês fazem assim aí de diferente? O que você acha que são elementos importantes que vocês têm dentro da cultura de vocês, que ajudaram a construir uma cultura que ajuda mais que atrapalha? Bom, nesse caso eu vejo que o Júnior, ele tem uma... Cara, se você ver ele explicar o que é o software, você vai entender o que você precisa fazer, sabe? A paixão que existe aqui dentro pelo produto que a gente constrói, na verdade, é o coração de toda a cultura aqui do Pips, né? Então, se a pessoa, né, se o contratado, ele não for apaixonado por inovação e não entender que as mudanças de produto, né, a inovação, muitas vezes, ela bate no velho. Ela acaba com o que você estava vendendo antes, né? Então, se você não curtir essa mudança, né, e isso não for o início de tudo, vai ser muito difícil você persistir. Um dos primeiros passos que a gente fez foi sentar com o Júnior, entender para ele quais são os pontos principais de cultura que ele enxerga que são importantes e fomos construindo as contratações em torno disso e construímos também um culture code assim que respeita um pouquinho essas diferenças. Obviamente que esse culture code ele também tinha muito do velho, né? Então a gente ainda está mudando um pouquinho esse culture code para se adequar um pouquinho mais com o Startup Life, mas estamos tendo sucesso disso, visto que até dei o exemplo ali no começo, nós conseguimos até mudar ele de lugar. Então, estamos no caminho, mas o que eu vejo que é interessante, a gente ainda não conseguiu, por exemplo, aqui, porque a gente entende que essa posição é extremamente delicada, né? Contratar uma pessoa de talent para a gente ainda não contratou,
exatamente por causa da delicadeza dessa posição. Eu vejo que é muito importante pensar nisso desde o começo, mas talvez no começo, como também, né, o exemplo de vendas, né, cara, o CEO tem que começar a vender, cara, o CEO tem que começar a contratar. Ele escolheu uma pessoa que ele enxerga, que tem uma cultura semelhante à dele, depositar esse peso nas costas dessa pessoa para contratar parecido com o que ele fez também é importante, né? Obviamente, é um investimento você contratar uma pessoa de talent, mas é extremamente necessário para começar a escalada. Legal. Não, essa questão das primeiras pessoas é fundamental. No outro evento que a gente fez, eu entrevistei a Liane Hornsey. Ela foi a VP Global de RH do Google nos primeiros 10 anos do Google. E ela falou assim, olha, no caso deles, eles têm uma proporção um pouquinho maior, né? Ela falou, as primeiras 100 pessoas, ela fala, a cultura da empresa não é a cultura do líder, não é a cultura do fundador, é a cultura das primeiras 100 pessoas que você contrata. Então, sobe a barra, tenha muito cuidado, se é um founder, se envolva muito na contratação dessas primeiras pessoas. Talvez a gente possa diminuir um pouquinho esse número para a nossa realidade, mas que realmente é ali que está a base de tudo que vai ser construído depois em cima. É muito importante e, por exemplo, aqui é engraçado que a cultura que a gente implementou depois fez muita gente sair muito rápido. Então, teve um turnover de pessoas antigas nos primeiros 6 meses alto. A cultura espelha, né, as pessoas, né? A pessoa não... Exatamente. E a caça pelo resultado, muito mais. Porque tem também muito disso, né? Imagina uma empresa tradicional, ela não tem esse anseio de crescimento. Então, vira uma cultura de repartição pública, né? Então, é bem difícil. Então, é muito importante que você também... Obviamente, você precisa dosar isso, né? Não é para chegar igual maluco gritando na orelha das pessoas, fazendo elas trabalharem 10 horas por dia. Mas não é para pegar leve também, né? Com certeza, ainda mais em vendas. Ainda mais em vendas. Não me fale que não posso gritar com as pessoas, que eu vou ficar aqui incomodado. E aí, a quinta e última, Daniel, para a gente finalizar, é uma que eu ouvi em uma palestra faz umas 2, 3 semanas. Eu achei incrível essa analogia. Então, que é o quê? Só mudar o mindset, só criar uma estratégia, só ter as pessoas ao seu lado que são boas, né? Só ter uma cultura eficiente, também não adianta, né? Precisa de muita água benta nesse processo, mas não é qualquer água benta, né? A água benta é aquela que sai da nossa testa, é transpiração mesmo, para você realmente conseguir mover essas pedras, conseguir construir esse alicerce e atingir os objetivos traçados. É muito esforço que tem, é muito teste, é muito trabalho mesmo. Sem isso, não adianta escrever o projeto mais incrível, não adianta ter o produto mais foda, vai ser muito difícil. Eu vivo isso diariamente, a gente dar cursos na área de vendas. Sim. E quando a gente explica para as pessoas o que elas precisam fazer, as pessoas ficam assim, mas precisa fazer tudo isso? Você achou que seria fácil? Você quer ter uma máquina de venda super eficiente, você achou que ia ser comprar uma ferramenta e apertar um botão? Tem muito trabalho envolvido, muito. É muito trabalho. E acho que é importante, né, ter isso em mente e talvez até essa construção ela seja exatamente nisso, né? Principalmente nas empresas tradicionais, talvez a escolha de lançar uma startup, você precise avaliar esse quinto passo. Será que você tem força suficiente para bancar essa mudança aí? Será que você ainda tem esse fôlego? Eu acho que é importante pensar nisso também, né? Porque o caminho, ele é muito tortuoso, né, Daniel? É difícil pra caramba, cara. Sem dúvida. Maravilha, Patrick. Pô, cara, primeiro parabéns aí pela jornada, pelos resultados que vocês alcançaram. Sou fã da ferramenta, sou fã do trabalho de vocês. Então, tô torcendo do lado de cá. E, pô, muito legal poder compartilhar essas experiências com a gente, porque tem muita gente no início dessa jornada e
E é sempre bom ter alguém que acabou de vivenciar isso, poder compartilhar o que ele fez, o que deu certo, o que não deu, as dificuldades, para o pessoal chegar mais preparado nessa jornada. Valeu demais. Muito bom. E se as pessoas quiserem saber mais sobre o Pips, quiserem falar com você, qual que é a melhor forma? Cara, a gente tem ali um processo de pedido de demo no site, que é só acessar o pips.com/br, né? Também é uma outra característica. A gente lançou o Pips primeiro em inglês, a gente já pensou globalmente desde o começo. Talvez seja papo para uma outra cerveja. A próxima vez Acessa com ali, cerveja, por favor. pede uma demonstração lá. Ou se quiser também pode mandar e-mail direto para mim, é patrick.castilho@pips.com. Eu fico lisonjeado aí por esse convite. Sou fãzaço do seu projeto. Inclusive, nesse mesmo momento, no ano passado, era o mês que eu estava começando, tá? E parte do meu treinamento foi fazer todo mundo assistir o seu evento, né? A gente colocou uma televisão aqui, ficou assistindo o dia inteiro. E, cara, tipo, para eu participar disso é muito bom. Que é isso, Patrick. Meu, cara, privilegiaço ter você aqui. E obrigado de novo. E a gente, ano que vem, você volta para contar a próxima etapa dessa jornada. Fechou, fechou. Obrigadão aí, abraço. Grande abraço.